Caixa preta dos impostos para YouTube. Eu vou abrir a caixa preta para você entender por que alguns youtubers se ferram com declaração de imposto de renda, por que alguns youtubers se ferram com o fato de pagar mais imposto e em vez de pagar menos. E eu vou explicar para você detalhadamente aqui, passo a passo, qual deve ser o seu caminho como produtor de conteúdo, como youtuber, fechou? Então vê o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você, no sentido literal. Você vai ganhar mais dinheiro porque você vai deixar de perder o dinheiro aí fazendo besteira com os seus impostos. Então vamos lá. Pessoal, antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever nesse vídeo, né? Se inscrever no canal, na verdade, e curtir esse vídeo, beleza? Assim você vai ajudar a gente e vai estar se ajudando também, porque tudo isso vai fazer com que a nossa comunidade fique cada vez mais forte. Então vamos lá. Pessoal, impostos para YouTube, cada vez mais muitas pessoas procurando a gente para falar sobre impostos para YouTube, inclusive somos especialistas nessa área. Uma boa parte aqui, ó, por exemplo, que só no passado 218 clientes, uma boa parte desses clientes aqui, né, são youtubers, né? Eu acredito que se brincar, 200 aí é youtuber, e muitos deles são YouTube ganhando menos e ganhando mais como infoprodutor, afiliado. Boa parte são youtubers simplesmente sem ganhar dinheiro também com outras coisas, mas é um tipo de negócio fantástico que dá muito resultado, que ajuda o próximo. Quanto mais gente você ajuda, mais você tem resultado. E o YouTube ajuda muitas pessoas com informação, não é verdade? Então, para você não se ferrar, preste atenção no que eu vou dizer. Primeiro, você tem que entender uma coisa. Impostos para o digital, ela tem time. Não é que tem uma coisa melhor do que outra, tem time. Por quê? Se você vai fazer determinada coisa, vai trabalhar se você vai trabalhar no tradicional, na maioria das vezes você não consegue, não deveria ficar como pessoa física. De cara tem que abrir uma empresa. Então você já paga contador, você já paga uma série de coisas. Na internet não. Na internet, principalmente como YouTube, você pode sim começar como pessoa física. Pô, já isso é óbvio, isso eu já sei. Então preste bem atenção. Então você já tem uma vantagem e você vai ficar como pessoa física. Você como pessoa física, você simplesmente vai ter um limite de isenção. Certo? E qual é o limite de isenção? R$ 30.639,90. A gente nem decorou ainda porque isso mudou há pouco tempo, tá bom? Antes o valor era diferente, era 28 mil quebrados, agora tá 30.639,90. Tudo múltiplo de 3, ó, não tinha nem prestado atenção nisso. Então, se você é YouTube, você ainda está faturando até esse limite anual, que vai dar mais ou menos, vai dar exatamente 2.554 por mês. Lógico que vai ter mês que ganha mais, ganha menos, mas isso aqui é uma média. Você está isento, não paga imposto de renda, certo? Beleza, Jobs, passou disso, eu já vou abrir uma empresa, certo? Não, você ainda passa um tempinho aí, ainda pagando imposto como carnê-leão. Como assim? Passou desses valores, você faz o seu carnê-leão, ou seja, você paga por mês o imposto. Você pagando por mês, você vai estar ainda dentro das alíquotas de imposto de renda de pessoa física, certo? E essas alíquotas, elas vão variar e chegando no máximo a 27,5%. Para chegar a 27,5%, você vai ter que estar faturando um valor bem mais alto. Qual é o valor médio que é interessante migrar? Eu já tenho uma média aqui de mais ou menos 6K por mês. Entre 5 e 6 você tem que se organizar e migrar, certo? Antes disso, eu já fiz o cálculo várias vezes e o cálculo dá ainda para ser mais vantajoso você ficar como pessoa física. Mas algumas pessoas, alguns clientes nossos, dizem, eu já quero migrar logo, estou faturando 4K, eu quero já ficar organizado como pessoa jurídica para não ter dor de cabeça lá na frente. Eu já vou te dar uma dica legal aqui. Se você demorar a migrar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um momento que você vai ter que migrar o seu AdSense e às vezes você perde um dia de monetização. No início, se você está ganhando menos, você migrar isso vai ser pouco dinheiro. Mas imagine que dá um salto o teu AdSense, o teu YouTube, a sua monetização e você deixa de ganhar 5K e passa a ganhar 30. É melhor você pagar um dia de 5K ou pagar um dia de 30K. Ou seja, é melhor você perder um dia dessa monetização de 5 ou um dia de uma monetização de 30 mil, que vai dar mais ou menos R$1.000 a monetização de 30 mil. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então, às vezes você migrar logo é melhor. Mas isso depois de 5K, mais ou menos nessa faixa aí. Antes, sai bem mais caro você ir para pessoa jurídica. Pô, Jobs, entendido até aí. Primeiro momento, a gente é pessoa física, fica até os 30.639 sem pagar nada. Depois começa a pagar um pouquinho mais até chegar um montante aí de ser interessante ir para pessoa jurídica, que é em torno aí de entre 5 e 6K. Beleza, show de bola. E agora o que é que eu faço? Aí você vai ter que contratar um contador. Por quê? Porque para abrir empresa você precisa de um contador, certo?
E tem algumas pessoas aí querendo abrir MEI, porque o MEI você ainda fatura até 81 mil sem pagar nada. Pô, Jobson, é uma boa, né? É uma boa, mas não pode ser MEI. O YouTube ele não permite. Há um tempo atrás, sem muita informação, todo mundo passava que dava certo. Só que não existe KNAI para YouTube lá dentro do MEI, então você vai usar um KNAI qualquer. Agora imagine só, a Receita te pega e te questiona aí, se você está 3 anos fazendo isso como MEI, o que é que vai fazer? A Receita vai dizer, amigão, paga teus impostos do jeito certo. Você tava com MEI, esquece teu MEI, paga tudo como pessoa física. Imagina aí o montante, imagina o montante aí, dos impostos atrasados, mais multa e juro de vários anos. Dá errado, então não vai pro caminho de ser MEI, certo? Eu sei que tem muita gente fazendo isso, mas eu tô te aconselhando aqui pro teu bem, não vale a pena. Então você vai para ME, você vai abrir uma empresa ME com um contador. Pô, Jobs, aí já acabou tudo? Não, ainda tem outras questões. Primeiro, o seu faturamento como ME, que o ideal é você entrar no Simples Nacional, ele vai começar numa faixa de 6%, certo? 6% significa dizer que até 15 mil no mês você paga 6%. Quando passa desse limite, existem faixas de faturamento. Essas faixas de faturamento vão ser mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente assim. Até 180 mil você vai pagar os 6%. Nos últimos 12 meses, você passou para a segunda faixa, você vai pagar um pouco mais. Passou para a terceira faixa, paga um pouco mais. Então chega um ponto que se você é YouTube e você tem muito ganho do AdSense e você tem um outro YouTube e ganha um pouco mais lá e você tem outro negócio, às vezes é interessante você ter mais de uma empresa dentro da lei. Como assim? Pô, Jobs, eu tenho minha empresa do meu canal do YouTube, beleza, mas eu também sou infoprodutor. Às vezes você tá tudo num canto só, certo? Mas você pode fazer isso e não é problema você ter também a sua empresa voltada para a parte de infoprodutor e afiliado. Não é problema nenhum. Você não pode ter duas empresas para o mesmo canal do YouTube. Isso aí vai dar um problema com a Receita Federal. Mas não é nada contra a lei. Algumas pessoas ficam questionando, dizendo que não pode fazer isso. Pode sim. Você tem uma empresa para uma atividade e outra empresa para outra atividade. Não tem problema nenhum. Isso vai baixar o teu imposto em alguns casos. E, bom, Jobs, beleza, essas dicas aí, mas está muito confuso. Como é que a gente faz? Se você quiser, a gente te dá uma consultoria inicial. Você tá com a empresa, você tá querendo migrar para pessoa jurídica, a gente inicialmente dá uma consultoria aí de 30 a 40 minutos, gratuita, considerando que você possivelmente vai se tornar um cliente nosso. Sou bem sincero, tenho curto e grosso aqui. Por que que eu faço isso? Porque na maioria das vezes você vai acabar se tornando nosso cliente, tá bom? E aí eu tenho esse custo inicial de gastar o tempo lá do escritório, em contrapartida você vai se tornar um cliente nosso possivelmente. Então a gente faz isso aí, mas desde que você esteja ganhando acima de 5K, às vezes abaixo, e se você tiver interesse já em migrar para pessoa jurídica, a gente também atende, mas a grande sacada é essa. Como é que funciona? A gente precisa que você tenha possibilidade de ir para a pessoa jurídica, e se não tiver, a gente explica do mesmo jeito, não tem problema nenhum, tá bom? Então, o que é que acontece? Nesse momento, você vai ter as orientações corretas baseado na tua situação. Então, caso você tenha interesse, fala aí nesse número abaixo, explica a sua situação, que eu ou um de nossos profissionais vai te atender e te explicar, para explicar exatamente em que momento você está e como você pode fazer. Cada caso é específico, eu sei, tem gente que ganha em vários cantos, tem gente que tem mais de um canal, então cada caso é específico, a gente tem que fazer um planejamento tributário para você pagar o mínimo de imposto possível, fechou? Então essa é a caixa preta do YouTube. Se você gostou, deixa logo esse like aí para ajudar a gente, beleza? Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo, um abraço, a gente se vê no próximo, até mais, tchau!